Salve, salve meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza? Nessa terceira aula do nosso curso de Fisiologia, eu vou tratar com vocês sobre o comportamento dos líquidos e solutos nas células, que é uma aula importantíssima para que nós possamos ter o fundamento para entender lá na frente a parte de transporte através das membranas, né? Não só o comportamento dos líquidos e solutos, mas também a gente vai ter que entender sobre o equilíbrio eletroquímico da célula, coisa que eu vou tratar com vocês aí na próxima aula, antes de nós falarmos do transporte através das membranas. Beleza? Então o que eu vou tratar com vocês especificamente nessa aula? Eu vou falar sobre os conceitos gerais, antes de nós entrarmos nos tópicos aí da aula, falar sobre a difusão, osmose e, por fim, o efeito da tonicidade no volume celular. Então vamos começar aqui falando o seguinte. Vamos pegar uma célula e nós sabemos que a célula possui o meio interno e o meio externo. E existem marcadas diferenças no tocante à composição química do meio externo com o meio externo. Essa composição vai desde água, macromoléculas, íons e moléculas pequenas não carregadas. Você vê que a gente tem essa diferença e é uma diferença marcante. Isso já foi mensurado experimentalmente. E devido a essa diferença na composição do meio externo e interno, vários produtos entram e saem da célula continuamente. Esta entrada e saída estabelece um equilíbrio dinâmico entre as moléculas dentro e fora da célula. E isto pode ser demonstrado através dos princípios da difusão e da osmose. Então veja, a célula, apesar dela ter mecanismos extremamente complexos para colocar moléculas para dentro ou para fora dela, o movimento resultante dessas moléculas vão obedecer sempre princípios físicos que podem ser demonstrados em plataformas simples. A mesma coisa que nós observamos num modelo simples, nós podemos extrapolar para células que o resultado vai ser sempre os mesmos. E esses princípios, a gente pode ver o princípio da difusão e o princípio da osmose. Vamos começar falando da difusão. A difusão é definida como o transporte de um soluto entre dois compartimentos através de uma membrana permeável. O que é uma membrana permeável? É uma membrana que permite a passagem de líquido e de molécula de um compartimento para o outro. Falando assim, fica um pouco difícil da gente entender sobre a difusão. Para isso, eu montei para a gente um esqueminha para a gente entender de fato o que é a difusão. Então, vamos supor aqui que nós temos esse grande compartimento e que esse compartimento está dividido por uma membrana permeável. Então, nós temos o compartimento A e o compartimento B. E vamos colocar aqui a mesma quantidade de moléculas no compartimento A e no compartimento B. Quando a quantidade de moléculas for igual no compartimento A e no compartimento B, não existe movimentação entre moléculas de um compartimento para o outro. Porém, se nós aumentarmos a concentração do soluto em qualquer um dos compartimentos, aqui demonstrado no compartimento A, a tendência natural desse soluto é migrar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O soluto em excesso sai do compartimento A e vai para o compartimento B. Veja que a quantidade de soluto que partiu para o compartimento B foi o suficiente para reestabelecer novamente o equilíbrio de concentração de soluto nos dois compartimentos. E essa passagem de soluto para o compartimento menos concentrado nós chamamos de coeficiente de difusão da molécula, tá certo? E o coeficiente de difusão de um soluto através de uma membrana permeável é dado pela lei de Fick. Ou seja, nós podemos determinar o quanto de soluto passa de um compartimento para o outro através dessa lei de Fick. A lei de Fick nada mais é do que um cálculo que vocês observam aqui na tela. O que é cada uma dessas notações? O J é a difusão resultante, que é calculada em mols por segundo ou gramas por segundo. O D é o coeficiente de difusão do soluto na membrana, que é determinado como centímetro ao quadrado por segundo. O A é a área da membrana em centímetros quadrados. O ΔC é a variação de concentração através da membrana, é determinada em mols por centímetro quadrado. E o ΔX é a espessura da membrana em centímetros.
Então, observando essa equação, nós podemos tirar algumas conclusões. Que, se a diferença de concentração através das membranas for igual a zero, ou seja, a quantidade de soluto no compartimento A e no compartimento B for igual, o ΔC será igual a zero. Se ele for igual a zero, a difusão resultante também será igual a zero. E quanto mais pronunciada a diferença de concentração através das membranas, maior será a difusão resultante de um compartimento para o outro. Então essa equação ela nos explica muito bem a maneira com que os solutos vão migrar de um lado para o outro. Então isso é a difusão de soluto através da membrana. E a osmose? O que seria a osmose? A osmose é o fluxo de água que ocorre entre dois compartimentos através de uma membrana semipermeável, sendo a tendência da água fluir do meio menos concentrado de solutos para o meio mais concentrado de solutos. Então você vê que a osmose ela é um pouco diferente da difusão, porque a difusão é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a osmose é o contrário. A água flui do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por quê? Por quê? Para responder essa pergunta, vamos observar novamente esse esquema. Nós temos aqui um compartimento, agora nós temos uma membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável é que permite a passagem de água, mas não permite a passagem de solutos. E vamos colocar aqui uma quantidade igual de água para os dois compartimentos. E vamos colocar também a quantidade igual de solutos. Quando nós aumentamos a concentração de soluto em um dos compartimentos, como eu disse, na difusão, a tendência é ele migrar do mais concentrado para o menos concentrado. Porém, essa membrana é impermeável a solutos. Então, o soluto ele vai continuar num compartimento. Ele não vai passar para o outro compartimento. A única coisa que vai migrar de um lado para o outro vai ser a água. Então, nós teremos um fluxo de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por quê? A água vai migrar de um meio para outro, na qual o potencial químico é menor. E quando nós aumentamos a concentração de um soluto no meio, nós diminuímos o potencial químico da água. Dessa forma, num meio onde o potencial químico da água é maior, ela vai migrar para um meio onde o potencial químico dela é menor. Então nós temos uma diferença de volume final entre os dois compartimentos. Porém, a somatória de volume nos dois compartimentos vai ser sempre igual. Nós apenas teremos uma diferença de volume entre os compartimentos quando nós aumentamos a quantidade de um soluto em um meio contendo uma membrana semipermeável separando os dois compartimentos. E veja, o fluxo resultante de água pode ser interrompido caso seja aumentada a pressão no compartimento mais concentrado. Então observa novamente que nós temos a mesma condição. Aí a água já está no meio mais concentrado, ela migrou, né? Porém, se nós colocarmos um pistão no compartimento onde a solução é mais concentrada e fornecermos uma pressão contra a membrana semipermeável, esse aumento de pressão faz com que o potencial químico da água aumente. Aumentando o potencial químico da água, ela vai migrar do meio de maior potencial químico para o meio de menor potencial químico. Nesta condição, o compartimento da direita fica com menor potencial químico do que o compartimento da esquerda, pois está aumentando a pressão nesse compartimento da esquerda. Então o que acontece? A água ela volta para o outro compartimento e se equilibra aí os níveis de água, tanto no compartimento da esquerda como no compartimento da direita. É sempre importante ressaltar, é necessário uma pressão específica para fazer com que o fluxo resultante da água fique igual a zero. E esse fluxo de água, mediado por aumento da pressão de um meio, nós chamamos de pressão osmótica, ou seja, é a pressão que a água vai estar exercendo em um meio. E a pressão osmótica de uma solução depende muito mais do número de partículas dissociadas do que a carga elétrica da partícula e seu tamanho. Ou seja, se nós tivermos uma molécula de glicose e uma molécula de sódio, ambas irão exercer a mesma pressão osmótica no meio. E vê que a molécula de glicose ela é muito maior do que a molécula de sódio. E isto pode ser demonstrado através da lei de Van 't Hoff para pressão osmótica. O que é essa lei?
é esse cálculo aí. Vocês veem que o π é a pressão osmótica, o R é a constante de gás ideal, o T é a temperatura absoluta em Kelvin, esse símbolo aí é o coeficiente osmótico, o I é o número de íons formados na dissociação da molécula e o C é a concentração molar do soluto. Então veja, nesse cálculo nós não temos o raio ou o diâmetro da molécula, fazendo que não importa o seu tamanho e importa sim a quantidade dissolvida numa solução. Então se nós pegarmos, por exemplo, uma solução 1 molar de glicose, ela tem praticamente a mesma pressão osmótica do que uma solução 0,5 molar de cloreto de sódio. Por quê? O cloreto de sódio, quando ele está em uma solução, ele não vai se dissociar em cloreto e um sódio? Não são duas moléculas? Se são duas moléculas, a metade da concentração de cloreto de sódio já é o suficiente para ter a mesma pressão osmótica do que uma molécula de glicose. Tá certo? E por fim, vamos terminar falando da tonicidade influenciando aí no volume celular, né? O volume celular pode sofrer alterações dependendo da tonicidade na qual a solução onde a célula está emergida se encontra. Então, o que é a tonicidade? A tonicidade nada mais é do que a diferença de concentração de solutos em uma solução. Quanto mais concentrada a solução estiver, maior tonicidade ela terá. O inverso é a mesma coisa. Quanto menor a concentração de um soluto numa solução, menor será a sua tonicidade. E nós podemos ter 3 ocasiões aí de tonicidade causando alterações no perfil de uma célula. E nós temos o meio isotônico, hipotônico e hipertônico. O que é cada um desses? Nós temos que sempre levar em consideração que nós temos 2 compartimentos, o meio interno e o meio externo. O meio isotônico significa que a concentração de soluto dissolvida no meio é igual à concentração de soluto dentro da célula. Se essa concentração é igual e a membrana da célula ela é semipermeável, ou seja, ela permite somente a passagem de água, não vai ocorrer fluxo resultante de líquido para dentro ou para fora da célula. Então ela mantém a sua estrutura. Quando nós falamos que o meio é hipotônico, significa que a concentração de solutos no meio externo é menor do que a concentração de solutos no meio interno. Se a concentração de solutos no meio interno aumenta, o potencial químico da água diminui. E no meio externo, o potencial químico da água está aumentado. Então a tendência dela é o quê? Entrar na célula, fazendo com que a célula inche, fique grande. E o meio hipotônico muitas vezes pode causar o rompimento da célula, ou seja, a lise, a membrana ela não consegue suportar esse aumento de líquido e ela estoura. Já no meio hipertônico, o que acontece? A concentração de solutos é muito maior no meio externo do que no meio interno. Dessa maneira, o potencial químico da água no meio externo fica reduzido. E a água ela vai exercer uma pressão para sair de dentro da célula. Nessa condição, a célula ela murcha, porque ela perde líquido para o meio externo para compensar essa alteração no potencial químico da água. Então ela fica murchada e fica apresentando esta característica aqui que nós chamamos de célula crenada. Ela fica, parece, cheio de espinhos em sua volta. Ela fica toda chanfradinha, certo? Então isso é o que acontece com uma célula dependendo da tonicidade de um meio, tá certo? E para terminar, nós podemos dizer que uma solução isotônica para células de mamíferos é considerada igual a uma solução a 0,9% de cloreto de sódio. Então toda solução que possui a mesma tonicidade do que uma solução a 0,9% de cloreto de sódio, ou seja, 0,9 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 100 ml de água, serão consideradas soluções isotônicas. Então observa que nós podemos fazer uma solução isotônica com qualquer molécula. Não precisa ser somente com cloreto de sódio. Pode ser com glicose, pode ser com cloreto de cálcio, pode ser com qualquer substância. Tá certo? Bom, então foi essa referência que eu utilizei aí para essa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem joinha aí, participem. Curtam a minha página lá no Facebook, participem do grupo lá da Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem me adicionar, podem me adicionar. Toda a informação está aqui no descritivo desse link, ok?
E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.